Olá, boa tarde. É com aquela alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é uma promoção da Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio aqui da Rádio Tupãssi está com essa super competência do nosso amigo Sidney Coechon. Na transmissão pelas plataformas digitais está com a responsabilidade, com a competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que eu vos falo aí, Denir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 20 graus. Terceiro Milênio hoje traz como tema maternidade. Para o Espiritismo, o que é ser mãe? A maternidade é uma missão? E o que diz o Espiritismo sobre a adoção, os pais adotivos? E quem são os nossos filhos? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E quem estará abordando sobre este belo tema hoje aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga Fernanda Farias, e a gente desde já informamos que o programa está sendo transmitido pela página do Terceiro Milênio no Facebook. Só acessar o nosso Facebook Terceiro Milênio, que você estará assistindo essa bela entrevista ao vivo e a cores. A gente faz aquele convite que você deixa a sua mensagem, deixa a sua like lá no nosso Facebook. E o Terceiro Milênio está sendo transmitido também pelo site da Rádio Tupãssi, que é www.radiotupãssi.com.br. Maternidade, este interessante, belíssimo assunto, estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, Fernanda Farias. Antes de tudo, também dar uma boa tarde aqui às nossas amigas, a nossa convidada Fernanda Farias, seja bem-vinda. Uma Fernanda, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Que bom. Hoje conosco também na entrevista, uma das nossas entrevistadoras aqui do programa Terceiro Milênio, a nossa amiga Sirlane Maciel. Sirlane, seja bem-vinda, estar junto contigo aqui, falar desse tema tão belo. Obrigada, Madeira. É muito bom estar aqui mais uma vez. Quero dar boa tarde aqui aos nossos amigos. Boa tarde, Sirlane. E amigas, né, internautas que também estão nos ouvindo e nos vendo, né? Então, um grande abraço a todos. Muito bom estar aqui. Então, Sirlane, hoje vamos falar de um assunto belíssimo, né? Maternidade. Verdade, muito belo mesmo. Então, Fernanda, falar sobre maternidade. Para o Espiritismo, o que é ser mãe? Ser mãe, né, é ajudar os espíritos que tu recebe na caminhada evolutiva. Tu tem responsabilidade junto ao Criador. Ele fala mais ainda na questão 890 do Livro dos Espíritos, né, que será, na pergunta assim, será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E a resposta foi dada assim: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor aos seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, este amor se limita às necessidades materiais, cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. O homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes, sobrevive mesmo à morte, né? A gente fala que acompanha o filho no além-túmulo. Então, nessa questão, a gente vê que ser mãe é isso. O animal termina aquele período em que o animal já conseguiu se virar sozinho e a mãe se afasta. No caso nosso, até ele fala mais no Livro dos Espíritos, que é uma questão que se prepara-se muitos anos. André Luiz fala no Entre a Terra e o Céu, que a gente se prepara muitos anos também para poder receber. E nem sempre nós recebemos aqueles espíritos afins. Às vezes nós recebemos espíritos nem tão afins. Então se torna
aqueles que têm mais afinidade. Então nós também recebemos aqueles que não temos tanta afinidade assim. Então ele bota que é um amor incondicional e sem limite. Não importa que meu filho se transformou, ou por descuido meu, ou porque realmente a gente deu tudo, mas ele traz uma bagagem muito grande, ele se transformou num delinquente. Qual a mãe que não deixa de visitar seu filho no presídio, né? Ela tá ali para dar, sabe que ele precisa estar ali, mas ela tá ali sempre apoiando, sempre amando. E aí o André Luiz também fala no Terra e o Céu, num livro Entre a Terra e o Céu. Define a experiência como um sagrado serviço espiritual que a alma demora século, na maioria das vezes, aperfeiçoando a qualidade do sentimento. Então, o amor materno é uma virtude, é um instinto que a gente tem, é instintivo, e realmente às vezes não é fácil, porque, né, como diz ali, a gente está recebendo todos os tipos de espírito e não dá para dizer que a gente não quis. A maioria de nós não está tendo uma reencarnação compulsória, uma maioria de nós aceitou aquela missão de receber determinados filhos, seja aqueles que têm afinidade, sejam outros que vêm com necessidades especiais. Então sempre aquela mãe, ela sempre está preparada, nunca Deus dá o fardo maior que a gente pode carregar, e para a mãe então nem se fala. Então Deus diz que a natureza deu à mãe esse amor aos filhos, né? Apesar de nós vermos, toda regra tem sua exceção, de vezes de abandono de criança, de judiações de criança, né? Mas o objetivo, quando se tem a maternidade, é justamente para superar essas diferenças. Ele vem com aquela diferença, e aí a questão também dessa mãe ter uma estrutura emocional, uma religiosidade para entender essa missão de ser mãe. Então nós pensamos bastante assim, que ela é uma guerreira, porque nós vamos ver na atual nossa constituição da sociedade, nós vamos ver mais mães solteiras, que a gente diz, né? Que estão exercendo a maternidade e a paternidade por ausência dos pais, que fugiram àquela responsabilidade, e elas estão ali na frente. E nós vemos também com relação às mães que enfrentam muitas vezes os pais, não aceitam que o filho possa ser um pouco fora do normal, que a gente não sabe que é o normal, né? E eles fogem àquela missão, que é dos dois. Mas a mãe, dificilmente ela foge. Ela se torna uma mãe muito especial para aquele filho, porque ela tem essa responsabilidade, ela assumiu perante a espiritualidade, receber aqueles espíritos que muitas vezes não são, como diz, com muita afinidade. 1 ou 2 já vai ser uma maravilha, mas a maioria a gente sabe que são espíritos que às vezes a gente pensa que pode dar a mesma educação para todos, não é. Sempre tem aquele que tu tem que ter um olhar mais especial para com ele, ou uma atitude diferente. Então não existe uma fórmula, não existe assim uma receita pronta. O que existe? Possibilidades de orientações. Nós vamos encontrar na doutrina espírita uma vasta literatura que nos fala sobre esse papel da mãe, né? Que nos auxilia, mas cada caso é um caso e cada situação é uma situação, mas que a missão que a maternidade é uma bênção, né? Para quem pode, quem leva adiante isso, é muito importante, e realmente cada um dentro das suas possibilidades. Não existe um bolo de receita, né? E até o bolo, quando às vezes a gente falta um ingrediente, a gente mistura outro. Então não existe assim. E às vezes a mão não tá tão boa assim. E a mão não tá tão boa. Então realmente ser mãe é isso. É padecer no paraíso. Tem um ditado popular que diz: padecer no paraíso, né? Então, eu também estava olhando aqui, né, que o amor é a principal lei que rege o universo, né? E não é nada fácil, né? E que ser mãe, né? Os espíritos, na experiência feminina da maternidade, precisam de sentimentos que os habilitem a ser mãe. Pois ele diz que às vezes leva séculos, né? Às vezes que leva séculos a gente se preparando para ser mãe. Então, eu penso que assim, agora na próxima encarnação eu vou ser mãe. Agora resolvi. Agora resolvi que agora eu posso ser mãe.
Não é bem assim, porque tu tem que estar apto àquilo ali, tu tem que estar preparado, tem que ter uma certa preparação, porque é quase como tu dizer que pode sucumbir. Às vezes que se sucumbe, não vão pensar que a gente não estava preparado, a gente estava. Mas também não é assim, eu chego lá e eu quero ser mãe. Não é bem assim. Tem uma série de programação reencarnatória que muitas vezes é mais relevante, que tu ainda espere mais um pouco do que de imediato tu queira ser e venha a falir nessa missão. Então isso é muito importante também. E também tem aquela coisa, né, Fernanda, que diz assim, que tem aqueles filhos, às vezes estão brigando com o pai, eu nem pedi para nascer. Não pediu pouco. Não pediu, implorou. Quem um dia em algum momento não tenha falado essa frase. A gente diz e ouve, né? Eu quando era filha dizia para minha mãe, eu não pedi para nascer, pediu. Depois, com o tempo que eu fui conhecendo a doutrina espírita. Mas se eu não pedi para ser teu filho, né? Às vezes né? Implorou para vir naquele lar. Naquele lar, porque ali é o lar que ele necessita, ou que ele tem evolução para aquilo ali. Então, às vezes eu me comparava assim, eu conheço tantas pessoas que têm, assim, que são espíritas, que nem eu e o Mário, e que receberam terceiro, que os filhos não dão tanta dor de cabeça, como os meus davam, né? E aí, então eu ficava pensando assim, por que será, né? Aquele parece que são tudo tem afinidade, os meus é tudo oposto. A grama do vizinho é mais colorida que a minha. A minha grama é mais colorida que a minha. Então, né, pra ver, é porque o vizinho regou e eu não. E assim mesmo eu devo até agradecer porque ele deu a oportunidade. Claro. Já me preparei alguns séculos para ser mãe dos três. Claro. Ou até de outros que já vieram antes, que eu não me lembro. Claro. Há toda uma preparação, né? Verdade. Muitas vezes a gente até implorou para ser mães e pais daqueles filhos, né? Sim. A maioria das vezes, sim. Eu aceito essa missão. E às vezes é que tu tá mais preparado para isso. Porque talvez outras pessoas não estariam tão preparadas assim. Não estariam. Chega um pouquinho pra frente, Fernanda. E ao fato, assim, de um filho sucumbir, né? Cair, as tentações do mundo, não quer dizer que aquele pai e aquela mãe tenha falhado. É do ser. Ele trouxe aquela bagagem arraigada. E eu me lembro que o Divaldo dizia sobre isso quando perguntava para ele, olha, mas nós somos lar espírita. A gente caminhou para a evangelização, como é que pode? E ele disse, olha, imagina se não fosse. Se não tivesse nesse lar, porque agora, até foi o caso de um suicida, de uma moça que se criou, que ela tinha tendência ao suicídio, então cuidavam, tudo assim. Um dia eles estavam numa fazenda e ela foi na casa do caseiro onde tinha uma espingarda e se matou. E aí eles perguntaram para o Divaldo como, né? E o Divaldo disse, porque foi a última vez que ela fez isso. Agora, a estrutura que vocês deram para ela, apesar de estar tão arraigado, teve que acontecer de novo para nunca mais acontecer, porque agora ela tinha um suporte de conhecimento, de estabelecido contato com vocês, das próximas ela está mais fortalecida. Então, e assim com relação a uma série de outras pessoas que parece assim, que a missão, que tu não cumpriu com a tua missão. E às vezes não, às vezes aquelas coisas aconteceram ainda, mas numa próxima chance da reencarnação, que poderá até ser com os mesmos ou não, e ela não vai mais, porque a mãe oportunizou, o pai, a família em si, oportuniza aquela pessoa de se libertar, mas é como tu disse, às vezes está muito mais arraigado, e às vezes a gente deve se perguntar, e se não tivesse nascido com a gente? Se a gente não tivesse dado esse amor, essa espiritualidade, como é que teria sido, né? Porque a gente também, nosso livre-arbítrio vai até ali, né? Nosso amor incondicional vai até ali, porque às vezes ali está muito arraigado nesse verdade. Então, a gente até já entrou, né, acho que era da missão, né? Se a maternidade, Fernanda, é uma missão, a gente deu uma entradinha aí. A maternidade é uma missão? Sim. Aí no livro dos Espíritos fala assim, a mãe tem como missão guiar os filhos no caminho do bem, auxiliá-lo, aconselhá-lo, consolá-lo nas suas aflições, levantar o ânimo nas provas da vida. E a gente vê isso, né? Os filhos estão caindo e a gente vai lá e levanta. Os filhos estão caindo e a gente vai lá. Então, ele fala que a missão, o amor de mãe é persistente.
Mesmo quando o filho é drogado, mesmo quando o filho está numa cadeia, mesmo quando o filho faz crimes hediondos, a mãe nunca deixa de estar com ele. E aí eu me lembro de um fato, como a gente tem que cuidar daquilo que a gente fala, julga, ou às vezes até quer colocar como lei, como uma questão da pena de morte. Uma mãe, tudo para ela tinha que ter pena de morte. Porque o cara cometeu crime hediondo, pena de morte, pena de morte. E um dia ela teve a infelicidade de não cumprir com a sua missão até ali, e o filho escorregou, né? Deu uma escorregada na vida e foi condenado à pena de morte. Ela se tornou, isso foi no caso dos Estados Unidos, a maior defensora contra a pena de morte. Porque ela teve que sentir na pele, é uma pena que teve que sentir na pele, como a gente diz às vezes no bolso, para ela entender que não é a solução. Condenar alguém até porque a pena de morte tem falha, né? Então ela, como mãe, se viu no lugar daquelas que ela nunca se colocou no lugar das outras. Por pior que até que o cara tenha provado, porque a gente sabe que não é eficaz isso aí. A gente foi descobrir anos depois pessoas que eram inocentes e foram condenadas à pena de morte. Então ela nunca se colocou no lugar do outro, porque é fácil a gente julgar. Até esses dias alguém me condenou por isso. Até foi na regional que a gente estava conversando a questão do que o Ismael colocou, né, através da mensagem que ele manda da psicografia do Chico, Manuel Filomeno de Miranda, e numa reunião que teve, que ele coloca essas coisas que estão acontecendo e que a gente não se coloca no lugar do outro, a gente se coloca como um julgador do outro. Mas quando é nós, como é que fica? Também a gente não gosta que as pessoas nos julguem e nos façam isso. Então, não é aplaudir o crime, não é dar glória ao crime, à mãe, a missão da mãe. Ela se coloca no lugar daquela mãe que talvez fez tudo ou talvez não fez nada. Pior ainda, se ela não fez nada, mais ela vai sofrer. E como é que a gente vai condenar uma mãe? Porque ela está sofrendo. Então as pessoas, então é assim, ó, é uma coisa que é pro resto da vida. A gente vai desencarnar e os filhos às vezes desencarnam primeiro que nós, e a gente se preocupa com isso. Outras vezes é o contrário, nós estamos lá na espiritualidade. Quem é que foi uma das únicas pessoas, né, tirando aquela que rezava, que acompanhou o André Luiz? Que estava muito mais evoluído, dizendo, bom, eu já cumpri minha missão, agora eu estou aqui, eu estou até evoluída, por que eu vou ter que vir lá, vou descer na terra, lá no nosso lar, para ajudar o André Luiz? Que era a mãe dele. Era a pessoa que teve ali, então, é bem como diz, a missão vai além. Vai além. Que é guiar o seu filho, a gente quer o melhor, não quer dizer que sabe, é o saber da vida. Eu tenho uma cunhada que ela sempre diz assim, Fernanda, a gente fez aquilo que a gente sabia. Por exemplo, eu sempre digo, a educação que a minha mãe me deu, eu já tive que mudar com relação aos meus filhos e digo para os meus filhos mudar com relação às minhas netas, porque não é a mesma. Às vezes eles me dizem assim, não, mas tu vê que funcionou com a gente, mas não é. Porque hoje os espíritos, eles vêm, até o Divaldo diz isso, com um grau de inteligência muito grande. Não com questão moral, que é que tu tem. Então, bater certas punições, às vezes não resolve aquilo. Tem que dialogar. Outras épocas, Deus tinha isso, a gente ia fazer metade do que fazem agora. Mas é porque a gente, como eu digo, nosso espírito era atrasado, era tapado. Né? Tinha que então marcar. aquele sistema funcionou. Cada vez mais se prova cientificamente que até mesmo na escola o professor teve que mudar a maneira de ser as aulas. Porque esses espíritos estão vindo com mais inteligência, precisam ser ouvidos, ser acalentados. Então a missão da mãe realmente é uma missão educadora também. Que a escola, ela vai dar a instrução. Aqui se quer dizer assim, que ela é educadora, pedagoga e facilitadora deste filho para que ele possa se ambientar no planeta Terra de novo. Então é uma missão, diz que muito complexa e dolorosa. É dolorosa. Quantas lágrimas a gente derrama pelos filhos e depois tu tá na mesma situação, derrama pelos netos. Né? A gente, por isso que eu digo, mãe é sempre mãe. Então, mesmo que a gente tenha desencarnado, às vezes está lá orando, pedindo. É bem complicado. E tu sabe assim, até outro dia a gente comentava no estudo, né,
que quando está na mesa mediúnica, às vezes aquele espírito, além das telas mentais, quando fala, às vezes por orientação do mentor espiritual, falar que a mãe está ali, realmente ela está, aquele espírito se abranda, se aflocha, né? Se aflocha todo e fica, e quer ouvir, aí ele quer ouvir o que tem, o que aquela mãezinha quer dizer para ele, né? Então ele se aflocha todo. Então a palavra mãe, mesmo que eles não tenham colocado, dado tanto valor. Sim, tanto valor na época, né? Não depois. Mas... Só quando se transformam em pais, né? Ou em mães, é que a gente ou quando reconhece esses pais quanto... já partiram também, né? Hoje faz 4 anos, coincidência ou não, hoje faz 4 anos que a minha mãe faleceu. Né? Ela faleceu no Paraguai. Então eu estava me lembrando disso. Que ainda dói isso, a saudade pega feio. Então, mas eu nunca... Mas ela está muito feliz também, saber mas o da tua aprendizado trajetória. que ela nos deixou claro. É muito grande. Fez nos tornar as pessoas não tão perfeitas, mas razoavelmente se encaminhando para isso. E aí é que vem também uma missão muito importante que ele fala, é de tu encaminhar esses indivíduos. Que muitas vezes são indivíduos que precisam de depuração. Quase todos nós precisamos, mas esse filho está precisando. Essas almas, nesse momento que nós somos, estão como nossos filhos, né? Que a gente sabe que às vezes inverte os papéis e não tem encarnação, talvez não seja assim. Mas aqueles que tu recebe para teus filhos são almas que estão precisando depurar-se. Estão precisando regenerar-se tanto quanto tu, e é um aprendizado de ambos os lados. Nunca podemos nos colocar, claro, nós somos os mais responsáveis, nós somos a autoridade, sim, mas nós temos que nos colocar também no lugar deles e conversar e exercer, né? Essa depuração de que ambos necessitam, né? Mas então eu te faço uma outra pergunta, Fernanda. No caso, quando a maternidade ela não vem, no caso da infertilidade e a dificuldade em engravidar, a gente temos acompanhado hoje pelos noticiários. Sim. Hoje, graças a Deus, a internet nos facilita bastante, e a gente tem visto também um grande número, né, de mulheres, né, que não pode engravidar. Apesar da ciência ter avançado bastante com relação à infertilidade, uma série de coisas, mas há casos que realmente não tem como. Então a doutrina espírita diz que isso aí nada é por acaso. Muitas vezes isso aí é uma necessidade para o espírito depurar-se de alguma coisa, do que não especificamente não se sabe. Não quer dizer que foi o aborto. Certo. Porque eu conheço pessoas que já fizeram aborto a primeira vez, agora nessa encarnação, e se arrependeram e depois voltaram a engravidar e tiveram outros filhos. Então não quer dizer, mas que a gente sabe que a justiça divina não é à toa. Então a maternidade, eles falam, né, chegará de maneira correta ou não chegará. O que mais me interessou foi no Evangelho segundo o Espiritismo, como é que a gente tem que se posicionar diante disso. No Evangelho, no capítulo 9, o item 8, ele fala assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Então ele diz, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ele quer dizer que muitas vezes nesta encarnação a gente não consegue exercer o papel de maternidade diretamente, que depois nós vamos ver na outra questão, não vou entrar nela, mas que a gente não pode, a gente tem que esgotar as possibilidades científicas, né? Porque a gente sabe que hoje em dia tem uma série de tratamentos in vitro, uma série que a gente nem vai citar todos. Mas aí às vezes não dá mesmo, né? Então a pessoa não tem que se sentir culpada, dizer, então eu devo ter feito uma série de abortos. Não, de repente ela veio naquela encarnação para sustentar esta questão com outras pessoas, né? De às vezes ela não ser infértil o rapacil ou vice-versa, mas o que nos fala assim que geralmente a gente tem que aceitar isso com resignação e não com revolta. Certo. Por que a fulana pode e eu não posso? Mas eu não sei o que, né? Porque às vezes a pessoa tem até as condições físicas, mas não engravida. Ou até engravida depois de fazer muito tratamento e perde.
Nós tínhamos uns amigos que ela tentou, então ela teve 10 abortos, eu acho que depois do segundo, naturais. Espontâneos. Então, realmente, a gente vê que não era para ser. Mas, aí depois eles partiram para adoção, que nós vamos falar mais adiante. Certo. Mas a gente não deve achar que é um castigo isso. Nem sempre é um castigo. É uma questão de nós nos depurar ou até nos preparar. Nós levamos séculos. Fernanda, desculpa, nem sempre, não é um castigo. Não é um castigo, nem sempre não é um castigo. É. Então, assim, de repente, a gente, como precisa de séculos, né? Talvez esses séculos a gente tenha que também fazer esse aprimoramento para ser mãe, claro, encarnado, não é só desencarnado. Tem que passar por experiência que tu vai adquirindo sentimentos, dedicação, abrir mão de uma série de coisas, né? Que às vezes a gente sabe que conciliar é muito difícil. Então eu acho que a questão é assim. E essa questão da obediência e resignação é nós não entrarmos nesse processo de loucura. Porque às vezes a pessoa se torna uma obsessão para ela aquilo. E ela não vê mais nada. Ela não enxerga outras possibilidades da vida. Outras possibilidades de como ser mãe, como, podendo ser professora, ou até evangelizadora, né? Ou depois partindo para a adoção, como nós vamos ver ali na pergunta de baixo. Então, quando ele fala da resignação, não é que ela não tente não fazer nada de cara, não pode engravidar. Não é que ela não usa os recursos da ciência, senão a ciência não estaria tão adiantada há muitos anos atrás, não tinha como mesmo. Agora já tem uma série de possibilidades. Mas esgotando essas possibilidades, que a pessoa não fica com um sentimento de culpa. Porque não adianta nada. Ela tem que ter o sentimento, sim, de resignar-se. Continuar tocando a vida para frente. Né? E essa obediência é um consentimento da razão. Entender por quê. A ciência diz que eu não posso por isso, por aquilo. Mas espiritualmente, quando a gente tem uma religiosidade, independente de ser espírito ou não, tu tem como também pensar nisso. Né? Tentar entender isso nessa questão da obediência, que é o consentimento da razão de eu entender o porquê disso. Essa que tu coloca da obediência, da resignação, e saber lidar com isso, porque tem uma cobrança da sociedade, dos familiares, dos mais próximos. Existe uma principalmente cobrança. Principalmente os avós. Mas até quando, né? Quando casa. Quando é que vem os filhos? Eu nunca fui assim com os meus. Não que eu não quisesse ser avó, mas eu nunca fui de cobrar assim, porque eu acho que tudo tem seu amadurecimento, o seu tempo. Mesmo, meu pai era muito de cobrar filho homem, né? Porque a minha mãe não teve menina. 2 meninas. E aí meu pai sabia que tinha, tanto que quando eu engravidei do Luiz Fernando, que quando soube que era menina, enlouqueceu. Porque era guria, ele enlouqueceu, porque era o filho que ele nunca teve, pouco conviveu, porque ele morreu, o Luiz Fernando tinha 4 anos, não teve uma convivência assim. Era tanto desejo que no fim, ele mesmo, por mau uso da encarnação, ele acabou por não poder ter essa convivência. Então, para tu ver como a gente tem que ter a obediência. Talvez se ele tivesse cuidado mais, tivesse se preocupado mais em não beber, que foi o caso, que ele pegou um câncer muito novo, não beber, não fumar, ele pudesse ter tido essa convivência. Então, ele, vamos dizer que o caso dele foi encurtar um pouco a vida, pode ter sido. Mas então, eu quero dizer assim, por isso que a gente tem que ter o crivo da razão. Esgotar as possibilidades da ciência, mas nunca se revoltar. Aí que entra a questão da resignação. A cobrança do mundo sempre vai existir. Se tu tiver uma dúzia de filhos, vamos dizer, mas que exagerar. Eu mesma, minha família dizia assim, mas a tua mãe teve 2, a tua irmã teve 2 e eu tive 3. Até antes da minha irmã, porque o mais novo é o mês mais velho, o meu mais novo é o mês mais velho que a minha sobrinha. Então as pessoas dizem, mas tu vê, ela teve 2, agora tu teve 3, eu quebrei o recorde, 3, tá? Então, nunca vai, como diz assim, não, nem Deus agradou a todos, né? Nem Jesus agradou a todos, então é difícil. Não, eu trouxe essa questão porque tem que ter uma resignação entendida, compreendida. Racionalizada. Porque tem toda uma pressão da sociedade. Dentro de casa, dentro da família já existe. É que nem a história de eu ficar solteira, eu ter uma produção independente, uma série de coisas que a gente vai vendo que parece que tem aquela marca da sociedade. Eu tenho, e a gente não tem nada com a sociedade, é da gente para com Deus, nada mais. E às vezes, né, a Fernanda Madeira e os amigos ouvintes, né, que eu tenho 2 primas que elas eram tentantes e a família fazia essa pressão.
Que a nossa família é muito grande, muito numerosa. Então toda a família, e o filho, tu tem tantos anos de casado. E elas eram tentantes, já há 15 anos, né? Estavam tentando engravidar e não conseguiam, né? Tanto é que essa minha prima, ela foi mãe com 40 anos. Conseguiu engravidar aos 40 anos, né? E a família faz essa pressão e não sabe da dor que está lá dentro. Sim. Então, cuidado com as palavras também. Com as palavras também. As cobranças, As cobranças. Né? A sociedade gosta de cobrar, mas não gosta de ajudar nesse termo aí. Ela só cobra que as coisas aconteçam. Mas ela, quando chega na hora de tu, mas tu vai me ajudar? Não, o filho é teu, te vi. Né? Vamos dar no pé. Não, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Com isso. Porque isso, assim, a gente já traz a família do cobrar, isso aí é muito bonitinho, todo mundo faz. É uma cultura. Toda a família Casou, faz. tem que ter filho. E hoje a gente sabe de mulheres que não querem ser mães. E por isso são pessoas que não prestam? Não. São pessoas que optaram, sabe lá, até na linha reencarnatória, se programaram a não ser. Não está na programação? Não está na programação e as pessoas condenam. Ai, que horror, tu é egoísta, tu é isso, tu é aquilo. Cada um sabe de si e Deus é que sabe de todos. Então, Fernanda, agora a gente vai entrar no assunto que a gente estava falando aqui. E a adoção, mães e pai adotivos? Bom, a adoção, né, pelo que se sabe, é um ato fraterno, tá? A adoção no latim, eu gostei de ver porque é adoptio, do verbo adoptare, escolher e adotar. Tu escolhe adotar, né? Ninguém. Aí não dá nem para dizer assim, quando é filho, tu diz, bem, né, podia não ter tido, não sei o quê. Tu vai lá e compra a briga, né? E a doutrina nos fala muito, e eu gostei muito disso aqui, que tem de um autor desconhecido. Não habitou o meu ventre, mas mergulhou nas entranhas da minha alma. É muito mais do que aquele que habitou o ventre. Não foi plasmado do meu sangue, mas alimenta-se do néctar dos meus sonhos. É os meus sonhos. Não é fruto da minha hereditariedade, mas molda-se no valor do meu caráter. Se não nasceu de mim, certamente nasceu para mim. E se a mãe também são filhas, e seu filho todos são duplamente abençoados, és meu filho de coração. Não importa como. A adoção é um vínculo ainda muito mais forte, né? Porque é aquela história, tem pessoas que não querem adotar. Mas a adoção, ela é muito mais do coração. Porque os direitos são iguais. Tanto meus filhos vão ser herdeiros, eu registro, o adotado a mesma coisa. Mas constitui um grau de parentesco maior. Porque são construídos pelo amor. São um vínculo de parentesco, de afeto. Não é de consanguinidade. Sou obrigada a aturar porque é meu consanguíneo. Às vezes a gente vê pais dizerem isso. É verdade. Né? Mas não. Vocês imaginem. Kardec diz que os laços de sangue não criam forçosamente os liâmitos dos espíritos. O corpo procede do corpo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A genética define o físico, mas não o espírito. A afinidade daquela pessoa contigo, muitas vezes, às vezes tu tem filhos biológicos, filhos adotados, o vínculo é maior, né? Então, só que assim, tu dá o passo para isso. Às vezes ter filhos, porque eu digo, um método anticoncepcional, para quem não quer fazer aborto é não fazer sexo, porque de resto tudo é 99,9, então tem sempre a chance de 1%. Correto. Seja qual for. Correto. Né? Então, tu te expõe, tu procura. Tá, e aí a adoção não, porque hoje nós vamos encontrar a adoção de pessoas solteiras que não têm a paternidade, né? Por isso que eu digo que quanto assim, as pessoas são solteiras, vão lá e adotam uma criança. Então eu digo como experiência assim, a minha cunhada, a irmã do Mário, que até ela da Casa Espírita, ela adotou, depois de uma certa idade ela resolveu adotar, e ela tinha pedido uma menina, e aí chamaram ela, e antes dela tinha um casal, e o atual filho, João, ele estava meio doentinho, estava no hospital. O casal que entrou, ele estava entubado e tudo, e não abriu os olhos, nada, aí eles não quiseram, mas até escolhendo gato. Aí ela entrou comigo, e ele olhou para ela, abriu os olhos e sorriu para nós.
E ela adotou. Então a adoção, gente, é uma coisa assim, é escolher. Aqui diz bem, já a tradução do latim é dizer, escolher é tu que escolhe. E às vezes está na programação também, Sim. daqueles pais da adoção. A adoção. Né? E não foi como filho do ventre, como fala a mensagem meu tão linda. filho do coração. Do né? coração. Está na programação daquela pessoa, né? E é muito importante, né? Se a gente for ver a questão da adoção, é filho igual. Tu tem responsabilidade juridicamente igual. Emocionalmente igual. Quando nós falamos da missão da mãe, é igual. Não tem. A única diferença é que não foi gerado, como diz ali, né? Naquele autor, não foi gerado, mas ele faz parte. Ele não tem a tua hereditariedade, mas ele tem o teu sentimento. E Então, pode se encaixar naquele caso da primeira pergunta, né? No caso da mulher que tem infertilidade, tem dificuldade de engravidar, muitas vezes mas pode adotar. Pode adotar. Sim, ela procurou todos os meios possíveis, legais. E quantas vezes acontece a pessoa adotar e depois engravidar? Ah, também. Também acontece isso. Acontece. Que é uma bênção até, porque às vezes a pessoa esgotou todas as possibilidades, aí adota, aí passa um tempo, né? Eu já tive amigos que aconteceu isso. A criança pensou até que é gêmeas, porque ela ficou grávida, a outra não tinha um ano, era bebê. Ela ficou grávida. Eu conheço. Aí parece até que são gêmeas, não são. Eu conheço uma que fez inseminação. Aí tá, os recursos entram dentro de todo o Aí ela fez inseminação, teve 2 meninas muito lindas. As meninas não tinham 1 ano e ela achava que não ficava. Que não podia engravidar mais. Não, e engravidou. Naturalmente de um menino. Tu vê, né? Então, assim, tá passando o maior trabalho, porque as meninas são pequenas ainda. E eles também. E ele tá com 6 meses e as meninas com 2 anos. Pra tu ver como né? Mas a adoção e é uma veio de coisa forma natural. procurada, como a gente diz, né? É procurada. A adoção é uma questão que a gente se dispõe a procurar. Tem o livre-arbítrio de não fazer. Claro. Hoje a legislação aqui brasileira, né, ela avançou bastante, né? Algumas pessoas até não é que seja uma crítica, eles fazem uma certa cobrança, que para adotar, que precisa tudo isso aí, às vezes também não querem entender, né? Que a legislação brasileira, a justiça, ela protege muito a criança. Né? Então, mas a questão também, Madeira, não é só a questão de proteger a criança. Eu quero tipo tal, eu quero também, meses tal. Claro. Então, por exemplo, crianças maiores é muito difícil. Por exemplo, crianças que têm irmãos, eu quero um, aí tem 2, 3. Sim, então, sempre realmente às vezes demora mais em função disso. Porque eles não querem separar os irmãos. Não querem separar os irmãos. Correto. E às vezes até separam, porque eu acho assim, se tu vai numa instituição e determinada criança tem 2, 3 irmãos, adota todos ou não adota nenhum. Porque é brabo, eu acho. No meu ponto de vista, não tem nada a ver com a doutrina, mas eu acho que é bem difícil, mas é o que tu diz, né? A legislação, ela tem que pensar na criança. Claro que tem países que não talvez seja mais fácil, também não conheço a legislação de outros, mas tem que ter todo um trabalho de adaptação. Ainda mais quando a criança é maior, porque ela já conheceu outras coisas, ela já conheceu outras situações, né? Então, realmente tem que ter todo... Porque a gente tem visto de pessoas... Eu me lembro de um caso na televisão de uma juíza que era juíza e pegou uma criança judiada, que é babada. Sim, eu soube disso. Tu te lembra, né? É os noticiários, tu imagina. E tem aquela função, né, de que o espírito acha o meio, como fala ali na outra pergunta, aquele meio correto de até chegar aos pais. Então, a adoção é o meio que aquele espírito achou, mas ele era para ser filho daquele casal. Então, aquelas coisas, não sabe se ver quais os motivos, não se pode ter das vias diretas, mas das vias indiretas também. Sempre dá-se um jeito. Às vezes é uma funcionária que tu tem na tua casa, que ele tem uma criança, e tu acaba, que eu conheço vários casos de pessoas que criaram os filhos dessas funcionárias, não registraram no seu nome, mas criaram como mãe, participam da vida deles, moram junto até hoje. Então, a gente conhece também as vias indiretas, né? Sim. Da qual a gente, cada caso é um caso. Tem que ser assim. Então, falamos, né, sobre o que é ser mãe na maternidade, a missão da maternidade, a questão da infertilidade, da dificuldade de engravidar, e também agora há pouco falamos sobre a adoção de filhos. Então, a pergunta que eu te faço, Fernanda, quem são os nossos filhos? Chegamos até eles, né? Sempre a via direta, indireta. Lembrou do nome do livro? Não,
são os nossos filhos? São Sejam eles, né? Sejam eles da forma direta ou indireta, né? Mas quem são eles? Olha, eles chegaram. São espíritos, para começar. E aí Sim. diz que na visão espírita é um vaso, tá? Que um vaso vivo a ser preenchido com as experiências que tu vai dar a ele. São companheiros de evolução que são colocados em nossos lares para ambos aprendizado. Não é só uma via, uma via de uma mão, é de duas mãos. E ainda diz mais que são espíritos imortais em trajetória evolutiva, vivenciando, convivendo as experiências que há necessidade de estar na Terra. Então esses filhos aprendem com os pais, mas nós pais aprendemos muito com eles. Então quem são os nossos filhos? São espíritos, como dizia lá, que nem sempre são aquela com afinidades. Muitos não são espíritos afins da gente, mas que necessitam depurar-se ambos. Então aí é uma via que é de ambas as partes. Tem crianças que olham assim, que tu diz que eles são os pais. E os pais são os filhos, porque os pais às vezes são tão imaturos, são tão assim, Sim. que parece assim que a criança tem um amadurecimento tão grande, e aí fala, tem inclusive quando tu recebe no lar espíritos que vierem em missões maior, como o Divaldo, Raul e tantos outros, que tu vê isso, né? Que parece que os filhos têm mais cabeça do que os pais. Mais maturidade. Mais maturidade. A gente tem visto isso, às vezes então, crianças até na pré-adolescência são mais adultos que os pais que são adultos parece que são adolescentes. Mas a gente sabe que aí inverter os papéis. Que os filhos venham muitas vezes com aquilo fechado. Precisam desabrochar suas potencialidades. E é nesse período que a gente sabe do zero mês. Aos 7 anos é que tu vê as tendências da criança e tu tem que dar a ela um amparo, uma atenção maior. Que não é pela quantidade do tempo, que às vezes a maternidade tem, as pessoas cobram, é porque tu não tá em casa, porque fica com a empregada, fica com a babá. Não, ali nos fala que é a qualidade do tempo. O tempo que tu tá com ela, o tempo que tu brinca com ela, o tempo que tu conta história pra ela, o tempo que tu dá uma religiosidade pra ela. A interação o tempo que tu leva ela pro centro espírita, desde bebê, pra evangelização. Se é o centro espírita que tu vai, leva. Depois, se não quiser, aí é com eles. Não tem aquela coisa que tem coisa... que não pode obrigar, que hoje não pode obrigar a criança a nada. Sim. Não posso escolher. Tem coisas que não tem como tu evitar de ser a mandona, vamos dizer assim. Tu vais. Se eu acho que aquilo é bom pra mim, vai ser bom pro meu filho, se é bom pra minha família, se é na hora de ter que sentar pro evangelho no ar, tu tem que adequar, porque é uma criança, vamos adequar... Mas ele tem que participar, então ele está desabrochando. Aí tu vê as tendências, aí tu tem que coordenar isso aí. E não precisa saber do mundo. Basta tu ver isso, e inclusive em ti, o que tu tem que apontar as arestas. O exemplo fala mais alto, né? Então, se tu não quer uma criança agressiva, tu não pode ser agressivo. Se tu não quer que a criança diga nome feio, tu não pode dizer nome feio. Se tu não quer que a criança bata nos outros, não bate nela. Tu tem que conversar. É a era do diálogo. Não é a era da guerra, como era antigamente, tanto na família, que se refletia na sociedade, que a gente vê até hoje. Não. É a hora de sentar, de deixar o orgulho de lado, o egoísmo, e pensar na mansitude, da solidariedade, que a gente está vendo agora, né? Quantas pessoas estão sendo solidárias umas com a outra. Mas que bom que isso não fosse só nas tragédias, mas que bom que já, pelo menos, se sentam para resolver essas questões. E uma coisa que tu falou aí, que é muito importante, é tu criar essas memórias afetivas nesses filhos, né? Sim. Lá desde pequeno, tu sentar, tu dar a qualidade, o tempo que tu pode para educar esse filho, contando historinha, brincando junto com aquele filho, né? Ajudando a montar um brinquedo, um quebra-cabeça, porque é isso que vai deixar ele seguro lá adiante, lá no futuro. Vai ver seus medos. Seus medos. E outra coisa que a gente sempre, porque a gente trabalha em atendimento fraterno, que a gente sempre vê,
é a gente, quando vê a criança com qualquer problema, assim, que tá fora do normal, vamos procurar um profissional. Porque depois vai ser um adulto, vai estar na fase adulta com problemas psicológicos, com problemas, né? Quando são coisas muito arraigadas, que tu não consegue resolver, procurar né? um profissional. Até inclusive traumas, né? Que a gente não sabe se poderia, do que seria o originário, então tu tem que realmente não ter essa vergonha, porque o que os pais têm? Vão dizer que meu filho é louco. Você está precisando de psicólogo, psiquiatra. Também é antigo esse conceito, né? Mas ainda tu encontra pessoas que têm medo. Tanto que muitas vezes leva ao suicídio, porque os pais têm medo de dizer e de ver que o filho precisa de acompanhamento psicológico, precisa às vezes de medicação. Que já trouxe aquilo. Já veio arraigado, que nem eu vejo pela minha filha comentando que as mães nas escolas não aceitam, que os filhos têm, procuram, pedem ajuda, elas dão um jeito de arrumar psiquiatra, de neurologista que comprove, e aí chega na hora da medicação não querem dar. E ainda o papel da religião, pior ainda, porque tem casos que diz que o pastor não dê. Pastores que não é para dar remédio para criança, que aquilo é bobagem, que só Deus cura. Mas para que existem os médicos aqui na Terra, então? Não sei, para que tem o dom, né? Então vocês imaginam que realmente, como a gente tem que ter esse cuidado, né? Então é uma coisa bem arraigada neles, essa questão de que a gente tem que usar o recurso da medicina. Então, Fernando, os nossos filhos são espíritos. São espíritos, tem um livro até. Eles têm uma bagagem espiritual. Sim. Né? E cabe a nós, os pais, como tu disseste, desde da 0 idade até os 7 anos, que está ali. Já na barriga, o conceito da família já bom, bem lembrado. Dentro da barriga, a criancinha, ela lembrado. percebe que está ao seu derredor. Bem lembrado. Porque ela está mais no mundo espiritual, mas o espírito fora daquele corpinho que está se formando, ou na hora da concepção que está vendo, tudo está no seu redor. Isso. A educação já inicia na barriga. A educação já começa aí, né? Já começa como é que é no ambiente? Qual é o lugar que eu vou chegar, né? Pode até ele esquecer. Mas ele está ambientado naquilo. Então hoje... E uma coisa importante nessa questão, né, da educação já inicia na gestação, na barriga, os pais se reeducarem também, né? Sim. Que tipo de educação nós vamos dar a esse espírito que está chegando? Se tu é violento, ele vai ser. Se tu grita, ele vai gritar. Claro. Se tu tipo palavrão, ele vai dizer. Se tu bota o hábito, com alguns pais que acham bonito o filho molhar o bico do filho na bebida e botar na boca, depois no futuro ele vai ser alcoólatra, ele vai dizer, mas não sei como é que ele é alcoólatra. Né? A gente não sabe, né? Não tem a bagagem que o espírito está trazendo. Pode ser um espírito de muita luz, né, de muita evolução, pode, mas mesmo assim temos a responsabilidade de conduzir nesse caminho reto. E se ele trouxer a tendência ao vício? Cabe aos pais também orientar, né? E eles próprios se reeducar também com essa questão do vício, né? Porque nós somos espelho dos nossos filhos. E com certeza que se a gente tivesse essa maturidade espiritual que a gente tem hoje, né? Após nós estarmos espíritas, né? Com certeza, se a gente tivesse essa maturidade, seríamos melhores pais, né? Teríamos agido diferente. Eu digo isso para eles. A gente tivesse se preparado mais, mas a minha cunhada, nesse ponto, ela diz: a gente foi aquilo que a gente não conseguiu ser. É verdade. Nem pior, nem melhor, mas tu tinha conhecimento muitas vezes. Eu te espírito consoladora. Teremos outras oportunidades, outras reencarnações, né? Sim, de novo, como mãe, como pai, tudo. Deixa eu não escapar dessa. Fernanda, qual é? A gente sabe que a vida é feita de muitos desafios, né? E qual é o maior desafio da maternidade? Educar. Principalmente dizer não. Porque se eu disser não, vai ficar assim. Se eu disser não, pode ficar traumatizado por não sei o quê. Não, é colocar limites. A criança pede por limites. Pede. Então, assim, a maior dificuldade é tu dizer não, porque eu vou dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Pois é. E aí o que eu não tive, eu dou demais, não coloquei limite, aí depois eu vou ser responsável por isso. Coisas, a gente tem que... Não é dar coisas, é ser para eles.
Não é o ter, é o ser para eles. Então, uma das maiores dificuldades é isso. E a mulher, muitas vezes, não quer acionar a maternidade porque ela acha difícil conciliar a maternidade com a vida pessoal e profissional. O que também não tem, porque o dia tem 24 horas. E não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo em que ela vai se dedicar a essa criança. Né? É saber dizer não, é trabalhar, né, a autoestima dessa criança, se ela não tem, é por cuidar dessa autoestima dela, né? Desenvolvendo nela um desenvolvimento socioafetivo com a sociedade, como ela tem que se comportar com a religiosidade. Então, isso que é o maior desafio, é colocar limite, é nos educar a nós mesmos, nos colocar limite em nós, não é nem é colocar limite nos pais, porque eu não tive, então eu não quero que ele passe por aquilo que eu não passei, mas aquilo que eu passei, sabe que não foi bom eu ter passado, será que não vai ser bom para ele? Sim. Então, é colocar limites neles e nós mesmos, é nos educar. É nos educar. Essa é a coisa mais difícil. O maior desafio está aí. Então, Fernando, o assunto ele é riquíssimo, né, e é vasto também, fala sobre a maternidade. Qual a mensagem de Jesus sobre a maternidade? Jesus, quando esteve aqui na Terra, nos deixou um manancial, né, para que a gente pudesse seguir o caminho reto, o caminho, né, que ele percorreu aqui na Terra. Mas sobre a maternidade, qual foi a mensagem que ele Eu vi uma mensagem assim, da Amélia Rodrigues, A Flores do Meu Caminho, psicografado por Divaldo, que eu achei assim, fantástica, ela é até meia grandinha. Então ele coloca uns pontos assim que eu achei importantes. Enquanto houver crianças e mãe na terra, o amor divino estará cantando a esperança para a humanidade. Não há filho do pecado, nem do delito, pois que todos eles são dádivas de vida a vida. Esquece as circunstâncias da chegada do querubim que te bate à porta do sentimento e levanta-te com ele avançando no rumo do infinito dos astros. Uma imensa serenidade vestia a natureza de uma mulher que teve com ele. A mulher mãe, emocionada, procurou os olhos de Jesus por entre a visão nublada de lágrimas e fundiu-se na luminosidade que dele fluía dulce e pura. Levantou-se em discreta reverência e preparou-se para sair. Não sabia dizer se o ouviu falar ou se o escutou na acústica da alma. Vai, filha, e ama. A maternidade é a mais elevada concessão de nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo. Porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal na terra, o amor ateará fogo purificador e a esperança da felicidade jamais se fanará. No longo tempo escoarão os conceitos do Filho de Maria, a mãe por excelência, sustentando a mulher no ministério da maternidade por todo o ser. Eu achei assim, que realmente a mensagem de Jesus é essa, que enquanto houver uma mãe, nada, não vai, o pecado nem o delito, não, eles se quebram diante do amor de uma mãe. Seja por vias diretas, indiretas, não importa. Mas que a mãe de Jesus nos deixou isso, abençoada a maternidade, seja de adoção ou seja direta, mas sempre, eu adorei essa frase que ele diz, que enquanto houver uma mãe neste mundo, o mundo sempre se dobrará diante do sentimento da maternidade. É isso que eu acho que Jesus queria nos dizer, e que a própria mãe de Jesus, através do seu exemplo, que quando ele volta, ela continua naquela missão de falar do Filho amado, né? E que desencarnou ela e continua trabalhando pelos filhos no além-túmulo, por nós aqui encarnados, e continua, porque é o amor de mãe que tem a sua equipe de trabalho, que vai nas profundezas mais de dor, de tristeza, retirar aqueles que querem o amor materno, ou seja, querem voltar ao convívio de uma mãe, de uma família, de um pai, de um irmão, como Jesus nos demonstrou, para continuar evoluindo cada vez mais.
Então, realmente, o amor da mãe tem esse significado. Porque Jesus quis nos dizer isso, né? E se tem. Me recordo uma frase do saudoso Chico Xavier, que as preces de uma mãe arrebenta as portas do céu. E ainda me lembra mais que Jesus disse a Maria de Magdala, porque ela disse que nem mãe, nem filhos ela pôde ter, mas ela adota os leprosos e diz, vai ser a mãe daqueles que não têm filhos. Exato. E daqueles filhos que não têm pais. E ela então vai se dedicar à missão de cuidar e ser aquela mãe que eles precisavam naquele momento. Essa frase que nos trouxe a nossa convidada Fernanda Farias está no livro A Boa Nova. A Boa Nova. Ditada pelo espírito Humberto de Campos, né? Psicografado pelo médium Chico Xavier. Sirlene, como é bom falar sobre a maternidade. Vai, é maravilhoso, né? Dá pano pra manga. É muito bom. Eu adoro a maternidade, eu adoro ser mãe, né? Já sou vó também, né? Mas é maravilhoso. Como disse a Fernanda lá no início do programa, é padecer no paraíso, mas é maravilhoso. É muito bom, né? É um desafio muito grande. Hoje a gente tem os filhos adultos, mas como diz também a Fernanda, né? A gente é mãe sempre. Né? Os cuidados são mesmo os mesmos. Eternos, São eternos os cuidados, né? Então a gente é mãe sempre, né? E essa mensagem aí que nos tocou tanto, né? Essa mensagem final aí fala tudo, né? Esse amor, né? Incondicional, que nos aproxima. Esse amor, esse sentimento nos aproxima muito de Deus. Eu não quero falar uma coisa aqui que não seja verdade, né? Mas não me bem o autor, mas parece, se não for Chico, ou foi Divaldo, Raul Teixeira, que por certa vez disse, né? O amor que mais se aproxima do amor de Jesus. Do amor divino é o amor de mãe. É o amor de mãe. É o amor divino, Sim, o amor divino é o amor de mãe. Que enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperança para a humanidade. É verdade. É o amor divino. Então é o amor divino. Fernanda, então é com esse amor divino, queremos assim imensamente, do fundo do nosso coração, te agradecer por estar aqui junto conosco, trazer essa bela mensagem a cada um de nós, a todos os lares, a todas as mamães, papais, que na ausência das mães fazem esse papel que hoje em dia os pães. Então, só te agradecer muito. Obrigado por estar aqui junto com a gente. É um imenso prazer estar aqui. Realmente é um grande aprendizado para todos nós. Obrigada, gente. Serana, a mesma coisa. Obrigado, Serana. Obrigada, tá aqui Madeira. Com a gente, Serana. Não, obrigada. Serana, temos também uma novidade. Uma novidade informativa aos nossos ouvintes, que o nosso programa vai trocar de dia e de horário. Qual vai ser agora o nosso novo dia e horário, Serlane? Nosso dia e horário aqui na Rádio Tupãssi vai ser toda terça-feira, às 19 horas. Então já teve até pergunta, né, ali no terceiro milênio. Então, respondendo a esses amigos, toda terça-feira, 19 horas. E a gente vai estar aqui. Nós vamos estar aqui. O amigo Madeira. Não, nós estaremos aqui. Então se agende. Na próxima semana, na próxima terça-feira, já estaremos aqui às 19 horas. A gente aguarda aí aos nossos ouvintes que possam estar sempre junto conosco. Novo dia, novo horário e junto sempre. Junto sempre. Então, o terceiro milênio vai ficando por aqui. Queremos agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente, jornalista Jorge Malhão, agradecer a secretária aqui da Rádio Tupãssi, a nossa grande amiga Renata Ribas, e esse grande amigo técnico, grande técnico aqui da Rádio Tupãssi, da radiofonia também, grande comunicador, Sidney Coelho, nosso muito obrigado, nosso técnico de transmissão pelas plataformas digitais, Cláudio Leão. Mais uma vez agradecer a brilhante presença da nossa convidada Fernanda Farias e da nossa apresentadora Sirlene Maciel. Nosso muito obrigado, agradecer a Liga Espírita Pelotense, a sua diretoria, mas também a você, amigo e amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado na próxima terça-feira, às 19 horas. E nós estaremos por aqui, esperando por vocês. Desejamos assim que tenha um final de sexta-feira maravilhosa e aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, muita saúde, mas também muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.